meus amores, tudo bem? Boa tarde a todos. Aqui é a professora Rayane, professora de vocês de História. E estamos aqui para mais uma aula, para mais um encontro. Podemos começar? Então, toda atenção nesse momento, caneta, lápis, borracha, caderno na mão e vamos para mais um encontro. Bem, hoje, antes da gente entrar no conteúdo novo, antes da gente seguir adiante com o conteúdo novo, eu quero corrigir com vocês as atividades que eu passei nas aulas anteriores, porque é uma excelente forma de a gente revisar o conteúdo que já foi visto antes de seguir com continuidade, certo? Então vamos lá. Vamos corrigir agora a atividade número 2, tá? Qual foi o tema dessa atividade? Essa atividade é baseada em qual aula? Em qual tema? Em qual conteúdo? Bem, essa atividade número 2 de acordo com o tema, a formação política da Grécia Antiga e a questão da cidadania, certo? Então aqui eu pedi para vocês marcarem apenas o que fosse falso, o que fosse verdadeiro não, somente o que fosse falso. Letra A, não podemos afirmar que a ideia de democracia entre os gregos seja a mesma do mundo contemporâneo, verdadeiro, não podemos afirmar. A democracia lá na antiguidade clássica não era a mesma democracia de hoje, dos dias de hoje. Então, a letra A está verdadeira. Letra B de bola. Atualmente, quando definimos basicamente a democracia, entendemos que seria o governo, do povo. O governo do povo. Democracia significa governo do povo. E ao falarmos que o governo pertence ao povo, logo, compreendemos que a maioria da população tem o direito de participar. O governo é do povo? Então, logo a gente compreende que é o direito da maioria da população participar. Letra C. Nas democracias contemporâneas, os governos tentam ampliar o direito ao voto, ao minimizar todas as restrições que possam impedir a participação política dos cidadãos. A letra C também está correta. Então, nas democracias nos dias de hoje, o governo ele tenta ampliar o direito ao voto e não minimizar, mas ampliar, deixar que um grande número de pessoas possam realmente participar desse momento, na questão da democracia. Então, a letra A, a letra B e a letra C da atividade número 2 estão corretas, certo? Letra D. Para os gregos, a noção de democracia era bastante diferente da noção de democracia que nós temos hoje, nos dias de hoje. Muito bem, também está verdadeira. Letra E. A condição de cidadania era estabelecida por pressupostos que excluíam boa parte da população. Por exemplo, os escravos, as mulheres, os estrangeiros, menores de 18 anos, eles não poderiam participar das questões políticas de seu tempo, Não poderiam participar. Então, isso aqui está verdadeiro, realmente era dessa forma. Tal opção não envolvia algum tipo de interesse político, mas assinalava um comportamento da própria cultura ateniense. Então, era da cultura deles, mulheres, estrangeiros, escravos, menores de 18 anos, não participavam e pronto, tá bom? Letra F. Na concepção desta antiga sociedade, aqueles que não compartilhavam dos mesmos costumes de Atenas não poderiam ter a compreensão necessária para escolher o melhor para a polis, ou seja, para aquela cidade. Então, esse era o entendimento deles, se determinada pessoa não compartilhava dos mesmos costumes da cidade de Atenas, não tinham o conhecimento da cultura deles, do modo de viver deles, então essa pessoa não era uma pessoa que tinha capacidade, que estava apta, a estar ali compartilhando daqueles costumes, então não estava apta para escolher o melhor para aquela cidade. Então simplesmente não participava, certo? Letra F é verdadeira. Letra G. A letra G diz o seguinte: observando o modo como os atenienses viam a mulher, sabemos que tal exclusão feminina se assentava na inferioridade natural reservada ao sexo feminino. Isso aqui está verdadeiro. Na cultura deles, a mulher é considerada inferior, naturalmente inferior. Então, também não poderia participar
né, da escolha. Letra H. Os escravos também eram politicamente marginalizados, ao não terem o preparo intelectual necessário para o exercício da política. Então, os escravos, eles também eram excluídos, marginalizados. Letra I. Com o passar do tempo, os homens elaboram novas possibilidades e muitas vezes, lançando seu olhar para o passado, fazem com que a vida de seus próximos seja transformada. Isso aqui tá verdadeiro, né, gente? Os homens, eles muitas vezes elaboram novas possibilidades, né? Então, a democracia, por exemplo, a democracia nos dias de hoje é diferente dessa democracia muitos anos atrás. Então, surgiram novas possibilidades, novas formas de enxergar a partir do olhar do homem para o passado, para culturas anteriores, certo? A letra J e a letra K, vocês já viram que eu marquei um X porque elas estão falsas. E a questão pede as questões falsas. Para os gregos, a noção de democracia era igual a que hoje experimentamos. Está falso, não era igual. Letra K. Aqueles que não compartilhavam dos mesmos costumes de Atenas poderiam ter a compreensão necessária para escolher o melhor para a polis. Também está falsa, porque é justamente o contrário. Eles compreendiam justamente o contrário. Se a pessoa não compartilhava dos mesmos costumes, essa pessoa não estava apta para escolher o melhor para aquela cidade. Então, letra J e letra K da questão número 1 da atividade número 2, com o tema a formação política da Grécia Antiga e a questão da cidadania, estão falsas, ok? Agora vamos para a atividade número 3. Qual o tema dessa atividade, professora? O tema foi o seguinte: formação política de Roma e o conceito de império, né? Nós estudamos um pouco sobre o conceito de império, vários impérios que já existiram. Então, é sobre isso, essa atividade. Mais uma vez, eu estou pedindo que vocês assinalem somente o que for falso. Letra A. Império é a determinação dada a um território que é governado por um monarca ou por uma oligarquia. Ótimo, verdadeiro. Lembrando vocês que a oligarquia significa o governo de poucos, o governo de um pequeno grupo, certo? Letra B de bola. O império é governado por um chefe supremo, que é chamado de imperador, mas pode também ser gerenciado por uma oligarquia. Ok. Letra C. Essa letra C aqui é uma curiosidade. O último país do mundo que utilizou o termo império em sua definição como Estado foi o Japão. Mas ainda hoje, né? Ainda hoje o chefe do Estado japonês continua sendo chamado de imperador. E esse é o único caso do mundo. Então é uma curiosidade bem legal para vocês. D de dado. Em sua configuração original, a palavra oligarquia indica o governo de poucos. Acabei de comentar. Ok. Letra E também está errada. Vocês já estão vendo aí o X que eu marquei. O termo república deriva do latim, significa coisa pública. Ok. Isto é, aquilo que diz respeito ao interesse público de todos os cidadãos. Ok. República é o mesmo que oligarquia. Errado. Essa parte está errada, por isso que tornou a alternativa errada, a alternativa E. Porque diz que república é o mesmo que oligarquia e não é. Oligarquia significa o governo de poucos e república significa coisa pública. Ok? Então vamos lá. Letra F. A expressão oligarquia era vista na Grécia Antiga de maneira negativa. Ainda hoje, na verdade, é vista de maneira negativa. Era empregada para se fazer referência a todo regime que fosse comandado por pessoas com alto poder aquisitivo. Desta forma, os governos oligárquicos foram confundidos com o governo das elites econômicas. Ok, verdadeiro. Então, aqui até agora, somente a letra E está falsa. Letra G. Foram vários os impérios que existiram ao longo da história da humanidade. Entre eles, pode-se destacar o Império Bizantino, Romano, Português, Espanhol, Russo, Persa, Otomano, Chinês, Asteca. Ótimo, verdadeiro. Isso aqui é um excelente exemplo para vocês observarem que existiram vários impérios, né, na história da humanidade. Letra H. Na fase imperial, como o próprio nome sugere, o poder foi exercido pelos imperadores.
figuras que detinham mando político, militar e religioso sobre todo o território romano. Ok, verdadeiro. Letra I e letra J estão verdadeiras, apenas a letra K está falsa. Letra I diz o seguinte: o tripé do poder político em Roma passava pelo imperador, pelo exército e pelos governos das províncias conquistadas. Perfeito. Então era um tripé, né? Três itens. O imperador, que era responsável pela administração de todo o império, o exército, né, que era responsável pela manutenção da ordem interna das campanhas de conquistas, e pelos governos das províncias conquistadas. Ok? Letra J. Era fundamental para a economia romana que as províncias mantivessem uma produção de riqueza constante. Por isso, o poder centralizado em Roma intervia constantemente nelas como forma de garantir a sua produtividade e as suas riquezas. Verdadeiro, meus amores? A letra K ela vai dizer justamente o contrário da letra J. Ela vai dizer que não era fundamental, não era importante para a economia romana que as províncias mantivessem uma produção de riquezas constante. E por isso ela está falsa, porque era fundamental e era importante. Ok? Vamos para a atividade número 4, sobre o tema as diferentes formas de organização política na África e suas representações ao longo do tempo. Você vai marcar um X apenas no que for verdadeiro. Dessa vez, apenas no que for verdadeiro e não no que é falso. Letra A. Império é a determinação dada a um território que é governado por um monarca ou por uma oligarquia. Ok. Império é a determinação dada a um território que é governado por um presidente. Falso. O presidente está relacionado à república e não a império. Letra C. O império é governado por um chefe supremo que é chamado de imperador, mas pode ser também gerenciado por uma oligarquia. Perfeito. Os impérios africanos foram formações de Estado que abrangiam vários povos em uma só entidade. Perfeito. A formação de Estados africanos se dava normalmente por meio de conquistas. Ok. Era assim mesmo que acontecia. Um grupo entrava em conflito com outro grupo. O grupo que saía perdendo se tornava refém daquele que saiu ganhando. E aquele território do grupo que perdeu, né, o grupo que ganhou, conquistava aquele território. Então, a formação de estados africanos se dava normalmente dessa forma. As atividades de subsistência, ou seja, do sustento próprio, né? Atividades voltadas para o sustento próprio, como a pesca, a pecuária, a agricultura, formavam parte importante de sua economia. Além de um poderoso exército, os soberanos tinham ao seu dispor uma gama variada de funcionários. Ok, perfeito. Então, aqui falso, né, meus amores? Foi apenas a letra B de bola. Apenas a letra B. Segunda questão. Foi o mais antigo estado negro que se conhece, fundado no século IV, conquistou uma grande área onde exerceu dominação política e econômica, ao sul do que hoje conhecemos por Mauritânia, Senegal e Mali. De qual império estamos falando e qual era a base econômica deste império? Estamos falando do Império Gana. E qual era a base econômica? Baseava-se no recolhimento de tributação, impostos aos povos conquistados e aos produtos que circulavam em seus domínios. Além disso, atividades de subsistência como a pesca, a pecuária e a agricultura formavam parte importante de sua economia, além de um poderoso exército. Os soberanos tinham também ao seu dispor uma gama variada de funcionários. Ok? Muito bem. Agora, finalmente, vamos entrar aqui no assunto novo, né? Um assunto que vocês acabaram de assistir na aula da TV. Qual é o tema de hoje? O assunto novo? O declínio do Império Romano do Ocidente. Então, recapitulando. Nós estudamos um pouco sobre a Antiguidade Clássica, né? Grécia, Roma. Estudamos um pouco sobre democracia, oligarquia, democracia. Estudamos um pouco sobre cidadania. Estudamos um pouco sobre o conceito de império, vários impérios que já existiram no decorrer da história da humanidade. E hoje, agora, nós estamos vendo sobre o declínio de um império. Qual império? O Império Romano. Certo?
Coloquei aqui uma perguntinha. Quando o professor aqui iniciou a crise do Império Romano? Meus amores, a crise do Império Romano iniciou a partir do século II, século III, depois de Cristo, ok? Marcaram esse período. O que marcou esse período? A crise econômica, a corrupção, sucessivos golpes e assassinatos realizados contra imperadores e também as invasões germânicas, que eu coloquei aqui em destaque porque nós vamos estudar um pouco mais à frente, certo? O século III ele foi marcado por uma grande sucessão de imperadores. Lembrando que o século III começou em 201 e terminou no ano 300, depois de Cristo. Então, houve uma sucessão de imperadores muito grande. Observem que 16 imperadores em aproximadamente 50 anos. Então, isso foi um dos motivos, né, que acabou ocasionando o declínio do Império Romano. Outro motivo que levou ao declínio do Império Romano foi a crise no sistema escravista, porque o Império Romano passou a priorizar a manutenção do gigantesco território que já havia conquistado. E isso afetou diretamente o sistema escravista, que era sustentado a partir dos prisioneiros de guerra levados ao Império como escravos, ok? Então essa foi a nossa aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Agora nós vamos interagir no nosso grupo do WhatsApp, tirar as possíveis dúvidas. Eu aguardo vocês. Um beijo no coração, um forte abraço, fiquem com Deus e vamos interagir no nosso grupo. Bye, bye!